prova, como é que vai ser o desafio. Aí a gente sai. Eu acho que nem precisa sair da sala. Clicando no link, eu continuo aqui, vocês vão ser direcionados para outra página. Na outra página vocês vão responder as perguntas, e aí depois a gente volta e comenta as respostas, né? Já faz o que seria a vista da prova aqui na própria sala, e depois na próxima aula a gente continua a disciplina normalmente. Então, para isso, primeiro eu queria perguntar se vocês têm dúvidas, se alguém for com alguma dúvida, se alguém quer dar uma olhada na solução dos 2 primeiros trabalhos que vocês enviaram. O de sequenciamento e o outro que falava do gráfico gigante. Ou se não, se está tranquilo, todo mundo, ninguém teve dúvida e vocês querem passar adiante. Me digam. Nada? Sem dúvidas? Professor? Oi, Bruno. Boa noite. A senhora corrigiu o trabalho? Chegou a corrigir? Não, eu não corrigi, vou corrigir todos fim de semana agora, porque aí eu vou juntar com os trabalhos de Campo Grande e Bangu e vou corrigir todo mundo junto. Entendi. Então, não corrigi, não. Mas eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, porque eu tenho a solução aqui. A gente pode passar rapidinho pela solução, só para comentar, né, para não ficar pendente. Deixa eu só desligar o... Eu acho que é válido, porque cada um tem pelo menos o esboço daquilo que fez, né? E depois consegue criticar e ver onde é que errou e, de repente, num outro momento, te perguntar o porquê daquilo, né? Qual é a diferença. Até ajuda também na hora que a senhora devolver o trabalho para a gente poder corrigir, né? Ver, de repente, cometeu algum erro. Tá bom, então vamos lá dar uma olhada. Vou compartilhar minha tela aqui. Foi. Vejam se estão visualizando minha tela. Sim? Estamos sim, professora. Sim. Tá bom. Uma turma que o pessoal não falou nada e eu fico falando um monte de coisa. Depois de 40 minutos, alguém falou, professora, a gente não está vendo nada. Eu achando que está. Bom, aqui está o primeiro trabalho. Eu vou voltar aqui, então, só no enunciado, e aí a gente vai para o PowerPoint, que é onde está a solução. Então, no trabalho 1, a gente tinha 5 pedidos, né? Pedido 1 a pedido 5, e o enunciado dizia que esses pedidos, eles tinham sido recebidos hoje, né? Então, ela recebeu os pedidos que foram feitos hoje. Para que é essa informação? Para dizer que a gente está no momento 0, que a gente está começando agora. E isso vai ser importante para a gente contar a data, né, a data prometida. Então, estamos na data 0 e vamos ter as datas prometidas daqui, corridas, que é o que ele explica aqui, né? As datas prometidas são dias corridos daqui para frente. Então, ele apresenta para a gente quais são os 5 pedidos, o pedido 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e cada pedido tem durações diferentes em dias, tem durações diferentes, né? O P1 dura 5 dias, P2 dura 4 dias, o P3 7 dias, P4 8 dias e o P5 3 dias para ser executado. Ok. E aí ele diz o seguinte, o pedido 1, ele foi prometido para daqui a 15 dias, porque na verdade a data prometida é dia 15, só que a gente está considerando que essa data prometida são dias corridos a partir de hoje. Então, se a data prometida é para o dia 15, eu preciso entregar P1 daqui a 15 dias. O P2 eu preciso entregar daqui a 25 dias. O P3 daqui a 7 dias. O P4 daqui a 20 dias. E o P5 daqui a 13 dias. Ok. Essa parte inicial é a informação
original dos pedidos que chegaram para essa fábrica. Aqui nesse total, ele fez um somatório dos dias, da duração dos pedidos, e chegou ao número 27. Então, somando 5 dias de P1 com 4 de P2, a gente tem 9. 9 mais 7, a gente vai ter aqui 16. Mais 8, a gente vai ter 24, com mais 3, a gente vai ter 27. Então, o total dos dias o total que vai esse conjunto de pedidos para ser executado, ele vai durar 27 dias. E a gente vai perceber que esses 27 dias, eles não vão mudar. Em todos os sequenciamentos, a gente vai levar 27 dias para fazer a produção desses 5 pedidos. Isso vai ser mantido. Só que ele mostra para a gente o seguinte, ele faz o programa faz um primeiro sequenciamento, que seria o sequenciamento FIFO, que a gente viu que o FIFO é o First In, First Out, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS. E aí, por esse sequenciamento, que na verdade foi a ordem de chegada, ele nem mexeu em nada, nesse sequenciamento, ele fez 2 cálculos aqui, para que com esses cálculos ele pudesse determinar 2 indicadores diferentes, e esses indicadores ele vai poder depois comparar para tomar algumas decisões. Então, o primeiro cálculo que ele faz é em relação à data de término de cada pedido, considerando essa ordem aqui de produção. Então, se eu começo fazendo P1, hoje é o dia 0, P1 leva 5 dias para ser executado, que dia eu termino P1? Termino P1 no dia 5, ok. E aí ele faz um outro cálculo. Se P1 foi prometido para o dia 15 e eu termino P1 no dia 5, eu tive algum atraso? Não, eu não vou ter atraso nenhum, porque quando chegar no dia 15, meu P1 já vai estar pronto, eu simplesmente entrego para o meu cliente. Então, tive 0 dias de atraso. Eu estou calculando que dia termina e estou calculando se eu tenho atraso ou não. Ok. Aí ele vai para o P2. O P2, ele leva 4 dias para ser realizado. Só que, se eu terminei o P1 no dia 5, eu vou levar mais 4 dias para executar P2. Então, na verdade, P2 vai ser finalizado no dia 9, no 9º dia. Se P2 será encerrado no dia 9 e ele foi prometido para o dia 25, eu chego à conclusão que, quando chegar no dia 25, eu já vou ter terminado o P2 lá no dia 9, vou ter terminado há muito tempo, então, de novo, eu tive 0 dias de atraso. Beleza. O P3, ele leva 7 dias para ser produzido, sendo que eu já tenho aqui 9 dias de produção para produzir P1 e P2. Então, quando eu tenho que produzir P7 em mais 7 dias, eu só vou terminar o P3 em 7 dias, eu só vou terminar P3 no 16º dia, que é o que está aqui, data de término 16. Só que P3 foi prometido para o dia 7. Então, na verdade, se eu só termino o P3 no dia 16 e ele tinha sido prometido para o dia 7, eu tive um atraso de 9 dias. 16 menos 7, 9, é o que eu tenho aqui nessa coluna de atraso. 9 dias de atraso na entrega de P3. O próximo que a gente... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. O próximo que a gente viu aqui foi o P4. O P4, ele tem duração de 8 dias. Acho que está dando um retorno da minha voz. Aí eu estou achando que alguém está falando comigo, não está. O P4, ele tem duração de 8 dias, sendo que eu começo a produzir o P4 no 16º dia. Como eu levo 8 dias para produzir, só vou terminar P4 no dia 24, e aí, como eu prometi entregar P4 no dia 20, eu tenho 4 dias de atraso. Por fim, eu tenho P5, onde eu levo 3 dias para produzir. Eu só posso começar a produzir P5 depois do 24º dia, então eu só termino P5 no dia 27. E como eu prometi entregar P5 no dia 13 e só terminei de produzir no dia 27, eu tive 14 dias de atraso. Então, essas 2 colunas aqui é uma lógica onde, na primeira coluna, eu vou marcar em que dia eu terminaria cada pedido, nesse sequenciamento proposto aqui. E na outra coluna, eu vou calcular se há ou não atrasos, considerando o dia que eu termino e o dia que eu prometi entregar para o meu cliente. Ok, então isso
Esse raciocínio são dessas duas colunas aqui. Agora, aqui embaixo, o que o problema faz é que ele faz um somatório tanto dos dias de atraso, então aqui ele somou 14 com 4, deu 27 dias de atraso, e aqui ele faz um somatório das datas de término, porque com esse somatório ele vai fazer uma média para identificar qual seria o tempo médio de processamento para cada um dos pedidos, considerando esse sequenciamento. Então, aqui ele faz o somatório da 81 e ele pega esse 81, divide por 5, que é a quantidade de pedidos, e vai achar aqui um valor de 16,2 dias. Então, com isso, ele tem dois indicadores. Um indicador que ele está chamando de TMP, tempo médio de processamento, que nesse primeiro exemplo é 16,2, e o outro indicador que ele está chamando de AT, AM, né? Atraso médio, não é AT mesmo, AT, atraso médio, que é a soma dos dias em atrasos, que aqui é 27. Então, entendendo como ele fez o primeiro, ele pede para fazer os outros. E como é que a gente faria os outros? Ele pede para a gente fazer por outros 3 tipos de sequenciamento. Por MTP, menor tempo de processamento, por MDE, menor data de entrega, e por ICR. E depois que a gente fizer isso, ele pede para a gente achar os indicadores. Na verdade, se a gente completar a tabela, a gente já vai ter os indicadores automaticamente. Então, vamos ver como é que fica aqui cada uma das ordenações. Deixa eu só gravar aqui para poder disponibilizar para o pessoal. Bom, então, o primeiro sequenciamento que o problema pediu para a gente fazer foi, esse aqui é o normal, é o do FIFO, aquele que eu acabei de ver com vocês. Então, no FIFO, first in, first out, o meu começo do primeiro pedido e vou até o pedido 5. Começo do primeiro pedido e vou até o pedido 5. Tem o somatório de dias aqui, que vai dar sempre 27 para todos os sequenciamentos, e completo aqui as minhas duas colunas de data de término e de atraso, e depois eu faço uma média com esse somatório que eu tenho aqui de data de término e faço um somatório aqui do atraso em dias para comparar quais são os indicadores. Então, esse é o do FIFO. O outro que ele pede é do MTP, menor tempo de processamento. Só para a gente usar aqui a tabela original, para a gente identificar, a primeira coisa que a gente vai identificar é qual é o sequenciamento. Então, olhando aqui os dados originais do problema, onde a gente tem cada um na ordem de entrada, se a gente quiser fazer o sequenciamento pelo menor tempo de processamento, considerando que aqui a gente só tem o tempo total de processamento, a gente não tem um tempo de máquina A e um tempo de máquina B, como a gente tinha no exemplo da aula, então aqui, na verdade, a gente já tem o tempo total, eu não preciso fazer cálculo nenhum. É só olhar para essa coluna e identificar qual é o menor e fazer ordenar o nosso sequenciamento MTP do menor tempo para o maior tempo. Então, o menor tempo que a gente tem aqui é P5, porque tem duração de 3 dias, depois é P2, duração de 4 dias, depois é P1, duração de 5 dias, depois é P3, que são 7 dias, e por último é o P4, que são 8 dias. Então, a ordem vai ficar P5, P2, P1, P3, P4. Está aqui. P5, P2, P1, P3 e P4. A ordem do meu sequenciamento MTP, menor tempo de processamento. Ok. Esses dados da data de entrega, eles serão os mesmos do pedido. Então, na verdade, quando eu copio a ordem do pedido aqui, eu vou lá na tabela original e copio a duração desse pedido e a data prometida. E aí, com isso, eu completo essas minhas duas primeiras colunas. Ok, agora eu tenho que completar as outras duas colunas com a lógica, né? Usando a lógica de que dia eu termino cada um considerando esse sequenciamento, e a outra lógica vai ser quantos dias eu atraso considerando esse sequenciamento. Então, beleza. Então, eu tenho aqui o primeiro pedido que a gente viu que vai produzir nesse sequenciamento, é o P5. O P5 leva 3 dias para ser produzido. Como a gente está começando agora, no dia 0, né, nesse momento, então, se eu começo a produzir no dia 0 e eu preciso de 3 dias para produzir P5, na verdade, P5 é 3. Então, eu termino P5 no dia 3. P5 tem data prometida do dia 13, então, se eu tenho que entregar dia 13, terminei no dia 3, eu não tenho atraso nenhum, estou com 0 dia de atraso. O próximo que eu vou produzir é o P2. P2 tem
4 dias de duração. Só que eu já precisei de 3 dias para produzir o P5. Então, na verdade, eu só posso começar P4 a partir do quarto dia, né? Então, na verdade, eu vou levar 4 dias para produzir P2, e como eu só posso começar depois do terceiro dia, eu termino P2 no dia 7, no sétimo dia. Como eu prometi P2 para o dia 25, eu tenho 0 dia de atraso, não tem problema nenhum. O próximo que eu vou produzir é o P1. P1 são 5 dias de produção, só que eu só posso começar P1 depois do sétimo dia, então, na verdade, 7 dias mais esses 5 dias de P1 vai dar 12. 12 vai ser a minha data de término de P1. E como eu prometi P1 para o dia 15, vou terminar de produzir no dia 12, eu tenho 0 dia de atraso. Então, aqui também está tranquilo. O próximo que eu vou produzir é o P3. P3 eu levo 7 dias para produzir. Então, 12 mais 7 dá 19. Eu vou terminar de produzir o P3 no dia 19. Só que eu prometi o P3 no dia 7. Se eu prometi no dia 7, só terminei de produzir no dia 19. 19 menos 7, eu tenho 12 dias de atraso. O P4 eu levo 8 dias para produzir. 19 mais 8 vai dar 27. Então, eu termino o P4 no 27º dia. E como eu tinha prometido entregar P4 no dia 20, só terminei no dia 27, eu tenho 7 dias de atraso para entregar meu P4. Fazendo um somatório dos dias de atraso, 12 mais 7, eu vou ter 19 dias de atraso, então meu atraso total é de 19, que já é, só fazendo uma comparação, bem menor que os 27 dias de atraso que eu tinha pelo sequenciamento da regra FIFO. Então, eu tenho 19 dias de atraso nesse sequenciamento, e aí eu faço um somatório desses valores da coluna de data de término, chego ao valor de 68, 68 dividido por 5, eu vou ter 13,6, que é o meu tempo médio de processamento, que seria mais ou menos em que data eu terminaria cada um deles, mais ou menos. Ok, então aqui eu já tenho os meus dois indicadores, o TMP e o AT. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro sequenciamento que ele pediu, que é o MEMDE, que é menor data de entrega. Vindo aqui para os dados originais do problema, é só olhar para essa coluna de data de entrega, identificar qual é a menor data e depois fazer o sequenciamento do menor para o maior. Então, a menor data de entrega que a gente tem é o P3, que tem que ser entregue no dia 7, depois é o P5 no dia 13, depois é o P1 no dia 15, depois é o P4 no dia 20 e, por último, é o P2 no dia 25. Então, na verdade, nosso ordenamento aqui vai ser P3, depois P5, P1, P3, P5, P1, P4, P2. Tá aqui, P3, P5, P1, P4, P2. Coloquei o meu sequenciamento pela menor data de entrega, e aí, uma vez que eu coloco os pedidos aqui na ordem do sequenciamento, é só eu copiar da tabela original quais são os valores de duração de data prometida. E aí eu completo as minhas 3 primeiras colunas do quadro. Depois eu vou ter que completar as 2 últimas colunas usando o mesmo raciocínio que a gente vem usando até agora. Então, o primeiro pedido que eu faço vai ser o P3. P3 leva 7 dias para ser produzido, então eu termino na data 7. Como eu prometi entregar no dia 7, eu tenho 0 dia de atraso. O próximo que eu vou produzir é o P5. P5 eu levo 3 dias para produzir. Se eu levo 3 dias, mas eu já levei 7 dias produzindo o P3, então, na verdade, eu vou terminar P5 no dia 10. Como eu prometi P5 para o dia 13, o meu atraso é de 0 dias. O próximo que eu vou produzir é o P1. P1 eu tenho 5 dias de duração. Como eu levei 10 dias para produzir P3 e P5, eu só vou conseguir terminar P1 no dia 15. Como eu prometi P1 para o dia 15, eu tenho, de novo, 0 dias de atraso. O próximo que eu vou produzir é o P4. P4 eu levo 8 dias para produzir. Como eu só posso começar a produzir depois do dia 15, 15 mais 8 vai dar 23, eu termino P4 no dia 23. Como eu prometi P4 para o dia 20, eu tenho 3 dias de atraso na entrega de P4. E por último, eu tenho P2, que eu tenho 4 dias de produção. 4 mais os 23 dias que eu já levei para produzir os outros pedidos, eu vou terminar P2 no dia 27. Como eu prometi entregar P2 no dia 25, eu tenho 2 dias de atraso.
Fazendo o somatório aqui dos dias de atraso, eu vou ter 5 dias de atraso nesse sequenciamento, é o meu menor sequenciamento, a diferença desse atraso que é de 5 para o primeiro, que era de 27, e o outro, que era de 19, então esse atraso aqui está bem menor. E para calcular o meu tempo médio de processamento, eu faço o somatório desses valores dessa coluna aqui, e acho 82, esse 82 eu divido por 5 e vou achar um tempo médio de processamento de 16,4 dias. O próximo o próximo sequenciamento que a gente tem que fazer é pelo ICR. O ICR, a gente tem que fazer um cálculo que é a data prometida menos a data atual, né, ou a data de entrega menos a data atual, sobre a duração o tempo que eu tenho ainda de duração daquele pedido. Aqui, o que vai acontecer? Como a gente está no dia 0, se a gente estivesse no meio do mês, no meio da produção, esse valor aqui da data de hoje teria um valor. Como nós não estamos, a gente está considerando que hoje é o dia 0, então, na verdade, a gente sempre vai ter essa data de hoje como 0. Então, a gente sempre vai fazer, para calcular o ICR, a gente vai calcular a data prometida menos 0, que é a data de hoje, sobre o tempo total de processamento, que no caso do ICR, esse tempo total de processamento seria quanto ainda falta para processar, considerando que esse valor aqui não está no meio do mês. Então, como se eu estivesse aqui no meio do segundo dia e fosse calcular o ICR, aí eu iria usar que esse é o dia 2 e que, como eu já produzi 2 dias, ainda faltam 3 dias para terminar o P1. Só que, para facilitar os nossos cálculos, a gente está considerando que hoje é o dia 0, então, na verdade, a gente sempre vai usar o 0 aqui como data atual e o nosso tempo de processamento sempre será o tempo total, porque a gente está considerando que nem começou a produzir ainda. Então, para a gente fazer o sequenciamento, primeiro a gente já tem que calcular o ICR de todos os pedidos. Então, calculando o ICR do pedido 1, a gente vai utilizar a data de entrega do pedido 1, que é o dia 15, menos 0 sobre o tempo total de processamento do pedido 1, que é 5, e a gente vai ter um ICR de 3. Depois a gente vai calcular o P2. P2, a data prometida é para o dia 25, menos 0, que é o dia de hoje, sobre o tempo de processamento de P2, que são 4 dias, vamos achar um ICR de 6,5. O 3, eu prometi entregar para o dia 7, então 7 menos 0, que é o dia de hoje, sobre 7, que é o tempo total de processamento de P3, e eu vou ter um ICR aqui de 1. Para o 4, eu vou calcular a data prometida, que é o dia 20, menos 0, que é a data de hoje, sobre 8, que é o tempo total de processamento, a gente vai achar um ICR de 2,5. Para o P5, a gente vai calcular a data prometida, que é o dia 13, menos 0, que é a data de hoje, sobre o tempo total de processamento do ICR, que são 3 dias. A gente vai achar 4,3 de ICR. Agora, com esses valores calculados do ICR, a gente vai fazer o ordenamento do menor ICR para o maior. Então, o menor ICR que a gente tem é o P3, que tem ICR 1, então a gente começa produzindo P3. Depois é o P4, que tem ICR de 2,5. Depois é o P1, que tem ICR de 3. Depois é o P5, que é de 4,3. E depois é o P2, que é de 6,25. Com o ordenamento, é só copiar aqui os valores de duração e data prometida dos pedidos, que estão lá na primeira tabela, e depois eu vou completar a última tabela, considerando essa ordem, esse sequenciamento de produção, para calcular quando eu vou terminar e qual seria o meu atraso médio, né, o meu atraso total. Então, se eu começar produzindo P3 eu levo 7 dias de produção, então eu termino o P3 no dia 7, como eu prometi entregar P3 no dia 7, então, na verdade, eu tenho 0 dias de atraso. O próximo é o meu P4. P4 tem a duração de 8 dias. Como eu levei 7 dias para fazer o P3 e preciso de 8 dias para terminar o P4, eu termino a produção de P4 no dia 15. Como eu prometi entregar P4 no dia 20, o meu atraso aqui é de 0. O próximo que eu vou produzir é o P1. P1, eu tenho 5 dias de produção, como eu levei 15 dias para produzir o P3 e o P4, eu vou terminar P1 no dia 20,
Mas, como eu prometi P1 para o dia 15, eu vou ter 5 dias de atraso aqui. O próximo é o P5, levo 3 dias para produzir. Como eu levei 20 dias para produzir esses pedidos aqui na frente, eu vou terminar P3, P5 no 23º dia. Como eu prometi entregar P5 no dia 13, e só terminei no dia 23, eu vou ter 10 dias de atraso aqui. O próximo que a gente vai produzir é o P2. P2 leva 4 dias para ser produzido, então eu vou terminar P2 no dia 27. E como eu prometi P2 para o dia 25, na verdade eu tenho 2 dias de atraso. Fazendo um somatório, eu tenho o meu atraso total de 17 dias por esse sequenciamento. E o meu tempo médio de processamento vai ser esse somatório aqui, que deu 92, dividido por 5 para fazer essa média. E eu tenho 18,4 dias de tempo médio de processamento do meu conjunto de pedidos. Ótimo. Com esses valores, agora trazendo aqui uma síntese, para o FIFO eu tenho esses valores de TMP e esses valores de AT. Para o MTP, esses valores, para o MDE e para o MCR. Então, comparando esses valores, o que o problema pede para a gente responder é o seguinte. Ele pergunta: considerando os resultados obtidos, você julga essas 3 regras melhores que a FIFO? Justifique usando os indicadores calculados. Então, é só a gente comparar os indicadores e perceber se eles são melhores que os indicadores da FIFO. Na verdade, em relação ao atraso total, todos eles são melhores que a FIFO. Então, sim, em relação ao atraso total, a gente julga melhor. Em relação ao tempo médio de processamento, na verdade, tanto o MDE quanto o ICR não são melhores que a FIFO. Apenas o MTP é melhor que a FIFO no indicador MTP. Então, a resposta era essa. Comparando os indicadores, se eu for considerar apenas o atraso total, as 3 são melhores que a FIFO. Se eu for considerar o TMP, tanto o MDE quanto o ICR não são sequenciamentos melhores que o sequenciamento FIFO. Essa era a solução. A outra pergunta vai falar o seguinte: qual das 4 regras você julga mais adequada para acelerar os recebimentos, fluxo de caixa? Utilize apenas as regras puras, sem adaptações ou modificações, e justifique usando um dos indicadores mencionados. Aqui, se a gente quer acelerar o fluxo de caixa... Um minuto. Pode falar. Na resposta aí, nessa letra C, eu não coloquei exatamente com essas palavras, mas eu coloquei que sim, que era melhor, só comparando o menor atraso total. Isso também estaria errado? Eu também fiz. Eu acabei fazendo assim também, professora. Tudo bem. Não está errado, tá? Vou considerar que vocês fizeram. Vocês só não falaram do TMP, mas tá quase 100% certo. Eu achava que o raciocínio que eu usei para achar essa resposta é que, tipo assim, que eu tinha que escolher uma. E daí eu vi que essa realmente, se eu usasse esse critério, todas as outras seriam melhores. Eu não sabia que tinha que falar de todas as possibilidades, né? Eu falei sobre isso, hein, Diego? A gente acabou falando, pelo menos eu falei sobre isso na última questão. Porque verdade. Lá perguntava, né, se você fosse um supervisor, qual regra você utilizaria? Aí eu acabei falando. Aí tu falou de um cenário mais amplo, né? Se você está buscando um fluxo de caixa melhor, você usa a regra tal. Se você está procurando menos atraso, você usa a regra tal. Eu acabei usando essas justificativas para a letra F e não na letra C. A questão do supervisor, no meu caso, eu escolhi um. Eu já interpretei dessa forma assim, eu sou o supervisor e tal. Aí, se eu não me engano, eu falei do lance do imposto, né? Lá na última, que eu não estou com o meu trabalho aqui, mas eu falei do lance do imposto, eu escolhi esse critério como critério para escolher. Imposto ou multa?
Então, era eu tô multa, né? tentando achar o Porque o arquivo. que acontece, professora? Na letra C, você falava que É a era multa, para também usei esse critério. melhores, se elas são melhores que era FIFO. Na letra D, na letra E, você pedia para poder dizer qual era melhor, utilize apenas regras puras, justifique usando os dois indicadores mencionados. Deixa eu ver aqui. Tá. Era para acelerar o fluxo de caixa. Então, para acelerar o fluxo de caixa, a gente precisaria usar se eu não me engano, o que deu 13,6, que é o MTP. E a Isso, letra tá certo, E, isso mesmo. O raciocínio é exatamente esse. na letra, só que eu acabei usando, porque eu interpretei, você vai chegar na letra F, depois a gente discute melhor sobre ela. Mas na letra C eu acabei colocando só isso. Eu respondi exatamente assim: sim, pois todas as regras usadas apresentaram um menor atraso total que o FIFO. Não, tá certo, é porque o primeiro, na verdade, o que acontece? A primeira pergunta, ela pedia os indicadores, usando os indicadores, ela queria que comparasse os dois. E a D e a E pedia para usar um dos dois indicadores mencionados. Essa que era a diferença do que vocês fizeram. Mas não tem problema, eu vou considerar o que vocês fizeram. Então que bom. E a pedia para vocês, na letra F, pedia para vocês escolherem o que vocês usariam e por quê. No fundo, eu prefiro o MDE porque eu não vou pagar multa. Foi o que o Diego fez, provavelmente. Né? Quero pagar multa MDE porque eu acho que seria o melhor. Isso. Mas eu usei o seguinte, assim, eu pensei de duas maneiras diferentes, porque eu interpretei o seguinte: eu não sei qual é a situação da empresa no momento. Eu tentei avaliar pelos dois lados e justifiquei os dois lados. Se eu precisasse de um fluxo de caixa melhor naquele momento, eu apliquei uma regra. Se eu precisasse diminuir a quantidade de multas que eu iria pagar, eu usaria outra regra. Na verdade, eu interpretei desse jeito. Eu não sabia que tinha que escolher uma situação da empresa. Que, na verdade, não dependia da situação da empresa. Perfeito. O que você fez está perfeito. O raciocínio é esse mesmo. O que eu queria trabalhar aqui com vocês era essa percepção de que, para um caso, uma regra vai ser melhor, para outro caso, outra regra vai ser melhor. E quais são esses casos? No fluxo de caixa e o atraso, né? A multa por atraso. Então, esse que era o objetivo da questão, era trabalhar essa percepção com vocês. Então, o que eu estou entendendo, vocês fizeram, né? Entenderam exatamente o que era a proposta da questão. Era isso mesmo. Não. Bola. A Luana quer falar? Não? Tá. Bom, então, por aqui a gente te responderia, então, as perguntas, conforme a gente, né, já debateu aqui. Para cada caso, a gente teria um sequenciamento que seria melhor. No caso de reduzir as multas, seria o MDE, porque a gente pagaria menos multa. No caso de ter que melhorar o fluxo de caixa, seria o MTP, porque a gente iria conseguir entregar mais rápido e receber mais rápido. Essa que era a proposta. Então, quanto mais eu recebo, mais o dinheiro vai entrando e vai melhorando aqui o meu fluxo de caixa. Então, era isso. Esse era o objetivo do trabalho 1. O trabalho 2, vamos abrir aqui. O trabalho 2, ele trazia aqui uma situação, na verdade, ele trazia 4 ordens de produção. Aqui a gente tem uma operação A e uma operação B e duração diferenciada para cada uma das operações. Para cada uma das operações de cada um dos pedidos, e a gente tinha um prazo de entrega para expedição que era 17 horas do dia 3. E a gente tinha que fazer o seguinte: utilizar o gráfico de Gantt para desenhar o sequenciamento das operações abaixo. Considerar que a operação B de cada ordem de fabricação só pode ser realizada após ter sido encerrada a operação A. Considerar também que a empresa quer utilizar a programação para trás, que o turno de trabalho é iniciado às 8 horas e encerrado às 17 horas,
com almoço de 12 às 13, e que a programação é baixa para os próximos 3 dias, dia 1, dia 2 e dia 3. Indique o dia e a hora em que a produção deverá ser iniciada para que não ocorram atrasos, considerando o turno de trabalho e as pausas para o almoço. E aí ficou faltando dizer que era para utilizar a regra de Johnson, né? Utilize sequenciamento pela regra de Johnson. Mas aí eu mandei no grupo para vocês. Ok, então, o que a gente tinha? A gente tinha o seguinte. A gente tinha já foi tudo junto aqui. A gente tinha uma tabela inicial, uma tabelinha com os valores de cada OP, de cada ordem de produção, considerando o tempo de duração e o prazo de entrega. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, olhando essa tabela, era fazer o sequenciamento pela regra de Johnson. A gente viu que, para fazer o sequenciamento pela regra de Johnson, a gente precisa olhar a coluna da primeira operação ou da primeira máquina e depois olhar a coluna da segunda operação ou da segunda máquina e identificar quais são os menores valores. Olhando para todos os valores, os meus menores valores são 1 e 1. Então, tanto faz começar por aqui, pela linha da OP1, ou pela linha da OP3, que vai dar no mesmo. Mas vamos dizer que eu vou começar pela linha da OP1. Se eu começo por aqui, eu estou dizendo que o meu menor tempo de fabricação é 1, e esse tempo ele é referente à máquina A. Se é referente à máquina A, a gente viu que pela regra de Johnson, eu jogo para frente. O que é jogar para frente? Jogar para frente é como se eu tivesse, como eu tenho 4 ordens de produção, como se eu tivesse 4 espaços. Um primeiro espaço, um primeiro tracinho, um segundo tracinho, terceiro tracinho, quarto tracinho. Se eu jogo para frente, eu jogo para o primeiro tracinho. Então, eu joguei o AP1 para cá. Foi isso que a gente fez. E aí, quando eu jogo o AP1 para frente, na verdade, eu já sequenciei essa primeira ordem de produção, e como eu já sequenciei, eu risco tudo para que esse valor os valores da máquina da OP1 eu não confunda nas próximas análises, porque eu já completei, eu já sequenciei, ela já está na posição dela, então eu não considero mais nem esse valor. Vou olhar para todos os outros. Olhando para todos os outros, o meu próximo menor valor é esse valor aqui, esse 1. Esse 1, ele corresponde ao AP3, e essa ordem de produção 3, na verdade, ela apresenta esse menor tempo, que é o 1, na máquina B. A gente viu que se é na máquina B, a gente joga para trás. Então, se a gente joga para trás, a gente vai jogar para o tracinho de trás. O tracinho de trás vai estar aqui. Então, joguei o AP3 para trás. Então, a princípio, eu completei esse aqui. Vou mudar a cor para a gente não confundir. E completei esse aqui. Os outros tracinhos é como se eles estivessem ainda em branco. Ainda não completei. Vou continuar a minha análise. Se eu ordenei o AP3 jogando para trás, eu vou riscar as informações para que as informações dessa máquina aqui do AP3 eu não me confundam na minha análise. Então, risquei aqui. Vou procurar o meu próximo menor tempo. Meu próximo menor tempo é o 2. E eu tenho 2 tanto aqui na máquina A quanto na máquina B, na OP2. Então, nesse caso, se eu escolher esse 2 da primeira coluna, como ele está na máquina A, eu jogo o AP2 para frente, que foi o que eu fiz aqui. Se eu escolher esse 2 que está na máquina B, eu jogo o AP2 para trás, que seria essa posição aqui. Vai estar certo das duas formas que vocês fizerem, não se preocupe em relação a isso. Eu coloquei para frente, mas quem colocou para trás vai estar certo também. E aí, uma vez que eu já sequenciei a ordem de produção 2, eu vou lá e cortei aqui, pronto. Para não confundir as informações, e a ordem de produção que vai sobrar é o AP4, e eu coloco o AP4 no tracinho que sobra, que é esse tracinho aqui. Beleza, então eu tenho o meu sequenciamento que vai ser OP1, depois OP2, depois OP4 e depois OP3.
Como é que a gente vai fazer esse sequenciamento no gráfico de Gantt? A gente vai fazer um gráfico onde a gente vai ter uma máquina A, uma máquina B. E embaixo a gente vai ter a nossa linha do tempo. Então, na verdade, o tempo que a gente for plotar, que a gente chama, né? Ou desenhar, o tempo que a gente for desenhar referente à máquina A, a gente vai desenhar nessa linha. O tempo que a gente for desenhar em relação à máquina B, a gente vai desenhar na linha de cima. É só para diferenciar quais são as nossas operações, igual a gente fez no exercício do bolo. Ok, e aqui embaixo eu coloquei uma linha do tempo, que é uma linha do tempo normal. Eu não estou considerando nesse momento a minha programação para trás. Para não confundir, para ficar mais fácil para vocês, eu comecei o meu gráfico com a minha programação para frente, para poder saber quantas horas a gente vai levar para produzir, e depois a gente volta fazendo o raciocínio para saber em que horas a gente começa, e aí sim a gente utiliza a programação para trás. Então, primeiro eu vou fazer a programação para frente, e depois eu vou fazer o cálculo das horas de trás para frente, para identificar a programação para trás. Só porque senão o pessoal confunde muito em fazer a programação para trás, fica muito embolado, então eu percebi ao longo dos semestres que fica mais fácil a gente fazer primeiro para frente, depois simplesmente pegar esse eixo do tempo e transformar esse eixo do tempo em programação para trás. Então, beleza. Então, a gente está fazendo aqui a programação para frente. Para isso, a gente vai precisar das ordens, das ordens de produção e dos tempos que a gente vai ter de operação para cada máquina. Então, primeiro que a gente vai fazer a nossa OP1, e a nossa OP1 leva 1 hora na máquina A e 3 horas na máquina B. Então, 1 hora na máquina A, vou colocar aqui que isso aqui é a OP1. 1 hora na máquina A. Então, no meu eixo do tempo, eu coloquei OP1 aqui, 1 hora. Começo na hora 0, coloquei todos os meus tracinhos de tempo aqui certinho, começo com 1 hora na máquina A. Quando eu termino na máquina A, eu posso começar a máquina B. Então, eu começo na máquina B na primeira hora. Como eu levo 3 horas, é só eu contar aqui. Comecei aqui, né? Comecei na hora 1, é só contar 1, 2, 3, vou terminar na hora 4, que é onde está essa linha aqui. Então, eu termino a P1 na minha hora 4. Ok, vou para o meu próximo sequenciamento. Meu próximo sequenciamento é OP2. OP2 leva 2 horas na máquina A e 2 horas na máquina B. Eu posso começar a produzir OP1 assim que a minha máquina A estiver liberada. Como ela está liberada depois da primeira hora, eu posso começar minha OP2 na hora 1 e vou levar 2 horas. 1, 2, termino na terceira hora. Termino na hora 3. Quando eu termino a OP2, eu posso começar a OP2 na máquina B e vou levar mais 2 horas na máquina B. Então, na verdade, eu só posso começar na hora 4 porque a máquina B estava ocupada enquanto eu estava terminando a P1. Então, eu não posso começar aqui na terceira hora. Vou começar na quarta hora, vou levar 2 horas. 1, 2, termino na sexta hora aqui. Beleza, o próximo que eu vou fazer é o meu OP4. O OP4 leva 3 horas na máquina A e 4 horas na máquina B. Então, eu posso começar na máquina A assim que a máquina A está liberada. Então, começo na terceira hora e vou levar 1, 2, 3, termino na sexta hora, na hora 6. Então, aqui é a minha OP3. E a OP3 vai levar 4, né? 4 horas na máquina B. É o P4. 3 horas na máquina A e 4 horas na máquina B. Então, P4. 3 horas na máquina A, 4 na máquina B. Então, assim que eu termino na máquina A, que é a hora 6, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou terminar aqui na hora 11. Vou até colocar o 11 aqui. A 11ª hora.
eu termino a minha OP4. Ok. OP4, então, terminando aqui. Na minha hora 11 aqui. Beleza. Agora, eu vou colocar minha última ordem de produção, né? Minha última OP, que é a minha OP3. A minha OP3 eu levo 5 horas na máquina A e 1 hora na máquina B. Então, eu posso começar assim que a máquina A tá ocupada, vou levar 5 horas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei na minha 12ª hora, a minha OP3. Só que eu não posso começar a produzir na máquina B na minha 12ª hora, porque eu preciso que termine na máquina A para depois começar na máquina B, né? Então, só posso começar na máquina B na 12ª hora. Como eu levo 1 hora, eu vou terminar na 13ª hora. Então, esse aqui é o nosso desenho do nosso sequenciamento na nossa programação para frente. Então, essa programação para frente está dizendo o seguinte para a gente: olha, legal, na programação para frente, onde eu não considero que horas eu entro para trabalhar, nem que horas eu saio, nem que horas eu paro para almoço, nesse sequenciamento eu tenho toda a minha programação e eu levo 13 horas para produzir. Ok, beleza. Só que não foi isso que o problema pediu. O problema pediu para a gente indicar qual era a programação para trás, e considerar os tempos de jornada de trabalho, que era de 8 às 5, o almoço de 2 às 13. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma segunda linha do tempo aqui embaixo, eu vou até copiar aqui, só para a gente ter uma ideia, que é uma segunda linha, onde eu vou considerar o mesmo desenho, só que eu vou recalcular o que seriam as minhas horas. Então, na verdade, como é que é esse cálculo? Primeiro eu vou identificar, se eu estou fazendo a programação para trás, ao invés de começar na hora 0, como eu começo quando eu estou fazendo a programação para frente, eu não vou considerar o começo, eu vou considerar o final. O final é a hora que eu tenho que terminar. Então, eu vou olhar lá no problema e eu tenho que terminar esse sequenciamento, ou seja, esse meu conjunto de 4 operações que eu vou produzir, eu preciso terminar às 17 horas do terceiro dia. Então, eu vou considerar o quê? Que esse final, essa minha linha de término da minha produção, ela vai representar a 17 horas do meu terceiro dia. Beleza. E agora eu vou fazendo a conta de trás para frente. Se eu tenho que terminar a minha OP3 às 17 horas e eu levo 1 hora de operação, na verdade eu comecei a produzir às 16 horas. E aí eu vou voltando, né? Voltando o raciocínio. Então, aqui seria a minha hora 16, a minha hora 15, a minha hora 14, a minha hora 13. Na minha hora 13, o que vai acontecer? Como no desenho de cima eu não considerei a hora do almoço, eu vou considerar na minha linha do tempo que na verdade, a hora que eu paro para o almoço, ela representa 1 hora de parada e 1 hora de retorno. Como que é isso? Espera aí, já vou mostrar para você. Então, aqui é 17, 16, 15, 14, aqui é a minha hora 13. A hora 13 é a hora que eu volto do almoço. Então, na verdade, eu não posso dizer que essa hora na verdade, assim, ou eu represento aqui como 2 horários, ou seja, um horário onde eu termino e um horário que eu começo, para considerar que eu acrescentei 1 hora nessa OP3, porque, na verdade, a OP3, como na máquina A, eu levo 5 horas. Eu não tenho como produzir sem pegar 1 hora de almoço. Eu vou pegar 1 hora de almoço de qualquer jeito, de qualquer dia. Só que na primeira lógica, eu não considerei esse horário de almoço. Na segunda, eu tenho que considerar. Então, uma opção seria aumentar 1 hora, para dizer que eu tenho 1 hora de parada, e aí representar aqui com uma churazinha. Tipo, eu vou fazer só para vocês verem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Alguma coisa tipo isso assim, né? Dizendo que esse horário aqui, vou colocar de preto, é um horário de almoço. O que eu estaria mostrando? Eu estaria mostrando que eu começo nesse horário,
nesse horário eu parei para almoçar e termino nesse. Se eu tivesse considerado no desenho de cima o almoço, mas desenho de cima eu não considerei almoço, eu fiz eu fiz o planejamento como se não tivesse parada. Então, para considerar esse almoço aqui embaixo, na minha linha do tempo, o que eu fiz? Eu considerei que esse horário, que é o horário 13, onde eu dou continuidade para terminar aqui na hora, né, para continuar da 13 para 14, na verdade, ela também representa a de 11 para 12. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu comecei a operar, que é o meu 11. Eu comecei essa operação, essa minha OP3, eu comecei às 10 horas da manhã do terceiro dia, só que ela leva 5 horas. Aí eu produzi de 10 às 11, de 11 às 12. 12 horas eu parei, então eu não posso dizer que esse 13 não pode aparecer aqui ao lado. Então, 12 horas eu parei, 13 horas eu continuei, então aqui é o meu 14, 15 e eu termino na minha hora 16. Deu para entender o que eu fiz aqui ou ficou muito enrolado? Ao invés de considerar uma hora a mais e fazer o desenho do almoço, eu coloquei essa hora de almoço embutida, foi isso que eu fiz. Eu embuti a hora de almoço aqui no meu planejamento, considerando que esse horário representa 12 quando eu termino um pedaço e 13 que é quando eu continuo o próximo. E aí, beleza. Então, na verdade, eu começo a OP3 às 10 horas da manhã desse terceiro dia. E aí vou voltando. Então, aqui é 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã é o horário que eu começo a trabalhar. Ok. Só que, na verdade, ele vai representar também o último horário que eu parei no dia anterior. Então, no dia anterior, eu estava aqui fazendo o AP4 na máquina A, deu 17 horas, eu parei. Parei nesse pedaço do tempo. E quando deu 8 horas da manhã, eu voltei. Então, de novo, esse tracinho do tempo, ele representa a hora que eu paro, no dia anterior, que foi às 17, e a hora que eu retorno, que são 8 horas da manhã do outro dia, do dia 3. E, de novo, a outra forma de representar era representando que, na verdade, teve uma parada ali de várias horas, que são as horas onde as pessoas não trabalham. Porque assim eu consigo colocar tudo num gráfico só, de uma forma um pouquinho mais... eu sintetizo tudo, né? Sintetizo as informações e mostro tudo num gráfico só, ao invés de fazer vários gráficos. Professora. Oi, diga, pode dizer. Eu fiz assim também, coloquei no Excel, só que eu representei as horas de almoço e representei os intervalos entre um dia e outro, com uma linha no meio, tipo como se a operação tivesse sido pausada e continuada no outro dia. Ou depois Sem problema nenhum. Sem problemas, tá certo também. Feito assim não, né? Não. Eu só estou mostrando um jeito que eu fiz, né, que eu faço assim, que eu fiz e fica pequenininho, faço mais rápido, mas não tem problema nenhum, tá certinho que você fez, fica tranquilo. Bom, então esse daqui é o meu terceiro dia, então, na verdade, eu não consigo produzir tudo num dia só. Então, eu vou ter que, voltando no tempo, eu volto no segundo dia. Então, se esse horário aqui é o horário que eu terminei, a OP1, né, eu termino às 17 horas do dia 2, eu vou voltando no tempo de novo. Então, se essa é 17 horas do dia 2, essa é 16, essa é 15, essa é 14, essa é 13. Então, na verdade, a resposta do problema está aqui. Se eu estivesse fazendo a programação para trás, considerando que eu tenho 3 dias de produção e eu quero saber que horas eu preciso começar a produzir para garantir que às 17 horas do terceiro dia eu esteja com tudo pronto, eu teria que começar a produzir às 13 horas do segundo dia. E aí eu vou considerando o almoço aqui e considerando a parada da jornada de trabalho aqui. Dúvidas? Muito embolado? Ou deu para entender? Fazendo mais uns 300 desse aí, a gente aprende. Vocês querem 300? Não, isso é só uma questão hipotética para um aprendizado completo. Entendeu? Entendi. Como a nossa ideia não é essa, né? É só entender, então tá bom.
Na verdade, gente, é o que eu mostrei para vocês, eu acho que eu mostrei no final da aula passada, né? A gente, hoje, eu estou mostrando para vocês a lógica, isso aqui é importante que a gente saiba como funciona, é importante que a gente entenda isso aqui, porque isso aqui é questãozinha de análise, é questão de concurso, enfim. Essa lógica é importante a gente entender. Mas, na realidade, assim, na vida real, a gente hoje, as empresas em geral, têm software para fazer essa programação. Você insere as informações e eles já fazem essas lógicas. Mas é importante a gente saber por quê? Porque se a gente está criando um negócio novo, ou se a gente vai trabalhar numa empresa onde não tem nada disso, a gente vem com esse conhecimento. Afinal, nós somos engenheiros de produção. Então, a gente vem com, não, peraí, como é que é isso? É uma bagunça, não? Vamos organizar essa produção aqui, gente. Vamos planejar vamos fazer um PCP aqui. E aí a gente traz essa bagagem para fazer esse planejamento. Então, a gente... Não, é que, só complementando, que se a gente chega numa fábrica, né, ou algum lugar que utiliza isso, a gente não consegue ler, né, a gente não tem ideia, né, do que seja aquilo ali. Eu já tive essa experiência, né, eu já peguei uma programação dessa, de uma usinagem lá de onde eu trabalhava, e eu não entendi nada, eu sabia que as coisas estavam acontecendo, mas assim, nessas interseções do que parou, do que continuou, por que o cara puxou a peça que não é subsequente daquela, mas fez primeiro, entendeu? Você não entende por quê, né? Fica difícil, né? Você ler. Mas quando você faz, né? Aí você pega esse conhecimento aí. Provavelmente ele colocou uma peça e aí o que o pessoal faz, né? O pessoal pode juntar vários tipos de sequenciamento. Então, eu uso um sequenciamento, que é o Johnson, que é o melhor, mas se eu tenho aqui uma folga na minha máquina B de 1 hora, que eu tenho uma outra peça da máquina B onde eu consiga produzir em 1 hora, desde que não seja o OP3, porque o OP3 eu não consigo, né? Preciso terminar na A primeiro, mas vai que eu tenho alguma outra coisa aqui, eu vou lá e encaixo. Enfim, aí o pessoal vai fazendo a melhor forma possível para otimizar o tempo, otimizar os custos, e com isso ter uma produtividade maior. Então, sempre vai ter uma lógica, e às vezes a gente não sabe qual mas sempre tem. Mas a lógica tá vinculada com aquilo que você está medindo, né? Então, se você quer tempo de máquina ou eficiência de equipamento, né? Você vai começar a puxar a tua produção o máximo que você puder encaixar naquela tua hora para nada parar, né? Porque aquele tempo de máquina ali, tempo de máquina funcionando, né? Ele vai diminuir alguns outros custos que você vai ter ali ao longo do... Exatamente. Tem muitas empresas que elas precisam reduzir o tempo. Ao invés de buscar, eu não quero ter atrasos, elas querem, na verdade, não ter máquina ociosa. Então, elas precisam que as máquinas estejam ocupadas o tempo inteiro, porque isso, muitas vezes, ter uma máquina parada aqui 1 hora... às vezes é mais caro do que pagar uma multa por atraso de um dia de uma entrega para um cliente. Então, dependendo da situação, vale a pena atrasar, mas manter as máquinas ocupadas. Então, cada caso vai ser um caso, e a proposta é que o pessoal do PCP, né, esse gerente de planejamento e controle da produção, ele seja o cara que traga esse ferramental, esse conhecimento para tomar essas decisões, para dar esse apoio à empresa. Essa que é a grande proposta aqui, né? Mas é importante aqui que vocês, então, entendam alguns conceitos básicos. O primeiro, que é muito importante, entender esse conceito do planejamento, da programação que a gente chama que é programação para frente, onde o que eu levo em consideração é que eu começo logo a produzir, assim que der eu já encaixo e produzo, e o conceito de que, não, eu vou me organizar considerando a hora que eu tenho que entregar. Por quê? Porque eu fico com uma folga, porque no dia 1 e no dia 2, onde eu não estou produzindo, então o dia inteiro do dia 1 e a manhã inteira do dia 2, eu posso fazer outras coisas, outros pedidos, enfim, eu fico com uma flexibilidade para fazer outras coisas que surjam, e eu ainda garanto que eu não estou atrasando a minha entrega. Então, importante saber essa diferença desses conceitos da empresa que vai optar um tipo de programação e a empresa que vai optar outro tipo de programação. Importante saber ler isso aqui, saber ler o que é esse gráfico de Gantt, o que ele está explicando, o que ele está dizendo. Então, a gente está mostrando aqui, na verdade,
qual a ordem, ou seja, qual o sequenciamento que vai ser produzido, quanto tempo vai ser produzida essa atividade, quanto tempo eu vou precisar para produzir essa atividade, quando eu começo, quando eu termino, onde tem parada, onde não tem. Então, ler isso também é super importante, porque a gente vai ver isso o tempo inteiro, não só no PCP, mas esse tipo de gráfico a gente também vai ver em planejamento de projetos, então é bem, bem importante. E entender que cada sequenciamento pode ser mais interessante de acordo com uma situação específica da empresa. Então, esses são os conceitos importantes que a gente tem que saber, mesmo que a gente se embole na hora de plotar isso aqui, não precisa fazer 300 vezes, não tem problema. É importante a gente ter entendido esses conceitos, né, para que a gente possa utilizar sempre que a gente precisar na nossa carreira. Na nossa vida, né? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá, o Diego tá gravando, beleza. Eu tô gravando áudio aqui também, depois eu posso disponibilizar para vocês. Eu fiquei devendo da aula passada, gente, mas é porque faz uma aula, aí tem que fazer uma aula e descarregar, né? E aí, às vezes, eu acabei não fazendo e posso, Manoel, vou liberar para você. Acabei não enviando para vocês, mas envio agora no final, porque eu não vou ter a segunda aula de 8 às 10, então fica mais fácil enviar agora. Deixa eu só liberar aqui para a Emanuele que ela pediu. Pronto. Liberada. Ok, gente. Então, o que a gente vai ver agora, né? Lembrando que eu estou reforçando esses conceitos e eu vou a gente vai ver mais umas coisinhas de previsão de demanda e que eu preciso que vocês estejam preparados, então, para na semana que vem fazer o desafio, que é esse joguinho de perguntas e respostas. Então, para a semana que vem, eu recomendo que vocês leiam o material. Não precisa ler tudo, nem decorar, mas entender as ideias. As perguntas, como são perguntas e respostas, como é muito rápido, né? Uma pergunta poderia ser, na programação para frente, eu começo a executar agora, verdadeiro ou falso? Aí vocês vão dizer, programação para frente, é agora, verdadeiro. Na programação para trás, eu começo a executar agora. Não, para trás agora não. Então falso. É mais ou menos assim. Então, importante vocês entenderem os conceitos e prestarem atenção nas perguntas, porque as perguntas como são perguntas objetivas, é tipo pergunta de análise, pergunta de concurso. Tem as pegadinhas normais, né, e a gente tem que prestar atenção. Então, leia o material para que a gente tenha bons resultados no nosso desafio. E o que eu queria continuar trabalhando com vocês hoje é o seguinte, a gente acabou adiantando muito, enfim, avançando muito na hora, mas vocês lembram que nós falamos sobre previsão de demanda na semana passada e que nós vimos que existem algumas técnicas de previsão de demanda. A gente viu uma primeira técnica que a gente chamou de média móvel, onde a gente identificava quantos períodos a gente queria considerar, olhava esses períodos no passado e fazia uma média. E conforme a gente ia avançando no tempo, esses últimos 3, eles iriam mudando, né? Então, por isso que ele é média móvel, ele vai se movendo, porque conforme a gente avança no tempo, eles vão sendo diferentes. Mas, na verdade, o cálculo que a gente fez era só uma média, que foi esse exemplo que a gente viu aqui. E a gente viu também que existe uma outra técnica que a gente chama de média móvel ponderada, onde a gente não considera que todas as demandas, e na verdade quando a gente está falando tanto de média móvel quanto de média móvel ponderada, a gente está falando para os dados históricos, para os dados do passado, ou seja, eu vou olhar para a minha quantidade vendida real, então eu olho para a nossa demanda real, que a gente chama, ou seja, aquilo que eu realmente vendi, e é a partir desses números reais que a gente vai calcular qual vai ser a previsão para o próximo período. Então, essa
Esse é o conceito das técnicas que a gente vai utilizar aqui. Então, a gente viu que na média móvel, a gente utiliza o mesmo peso para todas as demandas reais. Na média móvel ponderada, a gente vai considerar que um mês que está mais perto do que a gente quer calcular, ele vai ter um peso maior do que os outros. E aí a gente fez aqui o exercício, onde a gente calculou tanto pela média móvel quanto pela média móvel ponderada e achou quais teriam sido as nossas previsões de demanda para essas diferentes técnicas. E aí a gente começou a conversar o seguinte, que, na verdade, o que a gente está querendo buscar é uma comparação do erro entre as técnicas. Então, esquece essa técnica aqui, não pensa em qual é a técnica, mas, considerando que a gente tem uma demanda real, vou pegar essa daqui, do período 5, eu tenho uma demanda real, ou seja, a quantidade real que eu vendi foi 92. Se eu quiser saber a minha previsão para o 11º mês, o que eu posso fazer? Eu posso pegar várias técnicas de previsão de demanda que eu tenho disponíveis e fazer o seguinte cálculo. Bom, imagina que eu quisesse calcular a minha previsão de demanda para o mês 5. Eu sei que o mês 5 já aconteceu, eu já sei que eu vendi 92, essa é a minha venda real, mas se eu quiser saber qual é aquela que tem um erro menor, ou seja, aquela que tem uma precisão maior, o que eu faço? Eu calculo qual teria sido a previsão para os períodos anteriores, justamente para comparar a previsão que eu teria feito com o que eu realmente vendi e achar um valor de erro. Com isso, eu vou conseguir tentar identificar qual é a técnica que me gera um erro menor. Então, é isso que a gente vai buscar e é isso que eu vou mandar para vocês no terceiro trabalho, que vocês, então, vão me entregar na próxima aula. Então, é uma comparação entre técnicas, onde a proposta é que vocês possam calcular o erro e, a partir do erro, identificar qual é a técnica que teria dado o erro menor. Então, na verdade, quando eu perguntar qual é a demanda para o período 11, a demanda para o período 11 vai ser aquela cuja previsão, a previsão vai ser aquela cuja técnica me gera um erro menor. E aí, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é como é que a gente chega nessa conclusão de qual é o erro menor. Então, aqui, eu acho que aqui no final, deixa eu ver. É exatamente esse. Então, aqui, a gente tem uma tabela onde a gente tem várias semanas, né, de alguma empresa. Então, a gente tem a semana 8, a 9, a 10, a 11, a 12, 13, 14, 15 e 16. Ok. Nessa coluna aqui, a gente tem a demanda real de cada uma dessas semanas. Se a demanda real, a gente está dizendo que foi a quantidade efetivamente vendida em cada uma dessas semanas. Então, na semana 8 eu vendi 102, na semana 9 eu vendi 110, na semana 10 eu só vendi 90 e assim por diante. Então, eu tenho os valores reais de venda aqui. E aí é que que vai começar a nossa brincadeira. A brincadeira é o seguinte: se eu utilizar a média móvel comum, essa não é ponderada. Se eu usar a média móvel comum para n igual a 3, se é para n igual a 3, eu tenho que olhar os três últimos períodos, né? Aqui ele não apresenta, mas como ele está falando que é semana 8, provavelmente ele tem valores da semana 7, da 6 e da 5, que é o que ele vai considerar para fazer essa primeira média móvel do n igual a 3. Senão, como é que ele precisa desses valores, né? Então, eu precisaria ter um banco de dados onde eu tenho aqui a semana 7, a semana 6 e a semana 5. E aí, olhando esses valores, né, esses valores aqui dessas semanas anteriores, eu iria fazer uma média e teria descoberto que, pela previsão da média móvel, a previsão para essa semana 8, usando a técnica da média móvel N3, a previsão para essa semana 8 teria sido 106,7. Primeira pergunta seria, bom, professor, e se eu não tivesse as semanas aqui de cima? Se eu não tivesse as semanas aqui de cima, eu não teria como calcular. Então, bom,
para fazer a minha média móvel dos 3 últimos períodos, se eu não tivesse informação dos períodos anteriores, eu só poderia começar calculando do período 11, concordam? Por quê? Porque do período 11 eu teria 10, 9 e 8, 3 períodos para calcular. Então, essa daqui, se eu não tivesse informação de períodos anteriores, essa daqui seria a minha primeira média móvel para n igual a 3. Eu não poderia usar para os outros. E aí, isso aqui não existiria, isso aqui não existiria, isso aqui não existiria. Eu estou falando isso porque no exercício que a gente vai fazer, a gente não vai ter informações passadas. Então, a gente não vai conseguir calcular a média móvel para esses períodos, porque a gente não tem informação. Como é que eu vou calcular? Não calculo. Então, eu começaria daqui. E aí, então, para calcular a média, a previsão que eu teria calculado, qual teria sido a previsão para a semana 11, considerando a minha demanda real e usando a técnica da média móvel em igual a 3. Eu iria usar 90 mais 110 mais 102 dividido por 3, que eu ia achar aqui 100,7. Então, essa seria a minha primeira previsão de demanda. E depois eu iria calcular todas as outras que eu pudesse, completando a minha tabela, para depois eu ter uma comparação entre o real e a previsão, e com isso saber qual foi o nosso erro. Então, continuando, se eu quisesse calcular a previsão para a semana 12, eu iria usar os últimos valores reais dos últimos 3 meses. Então, para calcular aqui o que seria da semana 12, fazer um negocinho aqui, eu iria olhar 105 mais 90 mais 110 dividido por 3. Eu vou sempre olhar os 3 últimos. E aí eu teria achado 101,7. Ok. Aí eu iria calcular da semana 13. Da semana 13 eu iria olhar os últimos 3. 95 mais 105 mais 90 dividido por 13. Eu ia ter 97,6. E assim por diante eu faria todas até o final da minha tabela, inclusive calculando a última previsão, que seria aqui a 18ª, que eu não teria esse valor dessa coluna de demanda real, porque eu não vendi ainda, como se o período, a semana 18ª ainda não aconteceu, então eu não tenho ainda, e se ela não aconteceu, eu não sei qual é a demanda real, não vendi ainda, vou saber, isso é um número que eu só vou saber quando acabar a semana. Então, eu teria que calcular essa média móvel para todos os períodos da minha tabela até o final, e inclusive eu iria chegar no último valor aqui embaixo, no qual eu não teria esse valor aqui, isso aqui não existiria, o valor da demanda real. Ok. E aí, uma vez que eu tivesse todos esses valores aqui calculados, como a gente tem, eu poderia calcular o que a gente vai chamar de erro, ou, nesse caso, de desvio. Na verdade, a diferença dessa tabela que calcula o desvio para outra que a gente viu na semana passada que calcula o erro, é que a outra está calculando para a gente, só para a gente recapitular, esquece qual foi o tipo de previsão usada aqui, que depois a gente volta a falar dela, se der tempo, se não der, a gente não fala, e aí ela não vai cair no trabalho. Então, vai depender de como a gente avançar. Mas, se a gente, considerando que a gente tem uma técnica qualquer aqui, a gente está comparando essas duas técnicas, eu vou sempre olhar qual é a minha previsão e qual foi a minha demanda. Quando eu calculo o erro considerando se a minha demanda teve um erro para mais ou um erro para menos. Então, nesse primeiro caso, a minha demanda real foi 95 e a minha previsão era 90. Então, eu tive um erro positivo de 5. Positivo porque eu sempre quero vender mais, né? Se vender mais é sempre bom. Então, eu tive um erro positivo de 5 unidades. Previ 90, vendi 95. No outro período, eu tive a minha previsão era de 90,50 e eu vendi 98. Então, eu tive um erro de 7,50. No outro período, a minha previsão era de 91,25, mas eu vendi 90. Então, eu vendi menos do que a minha previsão dizia que eu venderia. Então, como eu vendi menos, aqui o meu erro ficou negativo. Então, nessa tabela, eu estou calculando o erro
que seria o erro normal, o erro para mais ou para menos, né? Considerando os sinais. Então, se eu vendo mais, eu coloco como um erro positivo, se eu vendo menos, eu coloco como um erro negativo. E assim sucessivamente, até o último aqui, né? Eu completaria a minha tabela de erro. Só para fazer uma comparação em relação a outra técnica de previsão, então esquece que técnica é essa, a princípio, mas considerando que nessa técnica eu tive uma previsão de 90 e a minha demanda era 95, de novo eu tive um erro positivo de 5, que eu vendi mais do que era a minha demanda. A minha outra previsão do outro período era 92,50, mas eu tive uma demanda de 98, então, de novo eu tive um erro que era um erro positivo, um erro de 5,50. No outro período, eu tive uma previsão de 95,25, mas eu só vendi 90. Então, aqui eu também tive um erro, que é um erro negativo, porque eu vendi menos do que a minha previsão. No final das contas, a gente teria uma tabela com os períodos analisados, as demandas reais, as vendas reais, as previsões por uma técnica e o erro dessa técnica, a previsão pela outra técnica e o erro pela outra técnica. E aí, a princípio, a gente teria uma previsão de um mês que ainda não aconteceu, para uma técnica, né, usando uma técnica que seria 92,52 e usando a outra que seria 94,47, e eu não tenho ainda como calcular o erro dessas duas, porque eu ainda não sei qual é a minha demanda real. Porque o período 11º, né, o período 11 aqui, ainda não aconteceu. Então, não poderia calcular esses últimos aqui. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é duas técnicas, onde, para cada técnica, eu olho qual teria sido a previsão dos períodos anteriores, onde eu já sei quanto que eu realmente já vendi nesses períodos, para poder achar isso aqui, que é o nosso ouro, nosso erro. Qual teria sido o nosso erro, ok? Beleza, então nessa tabela aqui primeiro, a gente está calculando o erro, e o erro apresenta para a gente quando ele tem valores positivos e quando ele tem valores negativos. Nessa outra que a gente está visualizando agora, ela tem a mesma lógica. Eu tenho uma primeira técnica, o erro. Uma segunda técnica, o erro. Uma terceira técnica, o erro. A diferença é que aqui eu estou usando o meu erro absoluto, ou seja, eu não estou considerando se é positivo ou se é negativo. Porque tanto faz para mim se é positivo ou negativo. Se é erro, a minha proposta é chegar o mais próximo possível do valor real. Então, para eu gostar, o que eu quero é identificar uma técnica onde eu consiga identificar qual vai ser a minha demanda para o próximo período e que o meu erro seja muito pequeno para não ter problema, para não ter que produzir nem de mais, nem produzir de menos. Então, nesse caso, faz sentido que eu tente avaliar qual é o meu desvio absoluto, ou seja, tanto para mais ou como para menos, o erro vai fazer diferença para mim e eu quero calcular para saber qual teria sido o meu desvio absoluto médio, que a gente vai chamar aqui de dano, que nada mais vai ser do que a média dos valores dos erros absolutos de cada uma das técnicas que a gente avaliou. Então, nesse caso aqui, a gente avaliou pela média móvel olhando para os 3 últimos períodos, pela média móvel olhando para os 5 últimos períodos e pela média móvel olhando para os 7 últimos períodos. Como eu disse, nesse caso, ele considerou que a gente conhece os valores das semanas anteriores e, por isso, a gente pode ter uma tabela onde a gente pode calcular todas as nossas médias móveis sem que a gente saiba exatamente qual foi a demanda real. A gente não está vendo aqui, mas alguém sabe, alguém foi lá e calculou. E aí, com isso, a gente tem a demanda real e cada um dos valores de previsão. Então, no caso aqui, a nossa demanda real foi de 102, mas se nós tivéssemos feito a previsão pela média móvel N3, a gente teria calculado que a previsão teria sido 106,7. E isso geraria para a gente um erro de 4,70. Se tivéssemos usado a técnica da média móvel N5, a nossa previsão teria sido de 104 e o nosso erro teria sido de 2. O nosso erro pela média móvel N5, nesse período 8, já é menor do que o erro pela média móvel N3.
Mas, se a gente tivesse utilizado a técnica da média móvel N7, a gente teria achado 106,4, e como a nossa demanda real foi de 102, o nosso erro teria sido de 4,4 para esse período. E assim a gente vai fazendo essas análises para a tabela inteira, calculando todos os erros, e ao final a gente vai somar todos esses valores aqui, né? Somar todos os valores de erro, que no nosso caso da média N3, o somatório de todos os erros do período da semana 8 até a semana 17, deu para a gente 104. Esse aqui seria o nosso desvio absoluto total, 104. 104 unidades de erro. Então, se a gente tivesse levado ao pé da letra a previsão, a gente teria produzido 104 unidades a mais. E é bastante coisa, né? Se a gente tivesse utilizado a média móvel para n igual a 5, a gente iria descobrir que o somatório de todos os erros desses períodos, dessas semanas, seria de 92,60. E se a gente tivesse usado a média móvel para n igual a 7, a gente ia descobrir que o somatório de todos os erros deu 96,30. Calculando a média, que nada mais é do que pegar esse somatório e dividir pelo número de erros que a gente tem, a gente vai achar que o nosso desvio médio para a média móvel N3 é de 10,4, o nosso desvio médio para n igual a 5 é de 9,26 e o nosso desvio médio para n igual a 7 é de 9,63. O que vai mostrar para a gente, então, que a média móvel n igual a 5, por essa análise, e aí sempre vai depender, nessa análise é dessa forma. Se a gente tivesse com mais dados, a gente poderia chegar a outras conclusões, porque isso aqui muda. Hoje, a média móvel, que é a mais precisa, como a gente chama, ou seja, aquela que me deu um menor erro absoluto, desvio absoluto médio, né? Foi da média móvel N5. Mas, ao longo do tempo, isso poderia mudar. Então, por isso que esse tipo de análise é feita constantemente pelas empresas que precisam ter números de previsão de demanda para trabalhar. Aquelas que têm demanda dependente não precisariam, mas quem não tem, precisa. Então, nesse caso aqui, a precisão da previsão da média móvel para n igual a 5 é a melhor, porque seu desvio absoluto médio, o seu DAN, tende a ser menor do que com 3 ou... aqui não é 3 ou 7 semanas, não. Do que com N3 ou N7. E as verificações futuras são recomendadas. Deixa eu já corrigir isso aqui para não ir errado para vocês. A precisão da previsão da média móvel n igual a 5 é a melhor, porque seu dano tende a ser menor do que com n igual a 3 ou n igual a 7. Verificações futuras são recomendadas. Mas nesse caso seria semana mesmo, né? Porque o período ali é de semana, né? Ou não? Então, pode ser também, mas eu achei que estava mais confuso. Vocês preferem que mande? Não. A senhora que sabe. Porque, na verdade, porque você está olhando para 3 semanas atrás, ou 5 semanas atrás, ou 7 semanas atrás, sim. Mas poderia ser período, poderia ser meses, poderia ser outras coisas. Entendi. O N é melhor porque fica mais abrangente. Foi o que eu achei. Eu tinha feito, quando eu li assim, eu falei, não, vai confundir, achei melhor trocar. Mas posso voltar, se acharem que piorou? Não, eu entendi. Ficou melhor, realmente. Porque fica para tudo, né? Dúvidas, pessoal, em relação a isso aqui? Professora, eu perdi a aula passada. Vamos ver se eu entendi. Esse N aqui vai ser a quantidade de semanas que você vai olhar para trás, é isso? Acho que foi isso que Exatamente. Exatamente. Mas posso pegar aqui no início da semana? Como é que eu faço essa conta? Eu não entendi muito bem isso. Como é que é? Na semana 8. Se eu pegar na semana 8, como é que eu faço para fazer essa conta? Não entendi. Então, pois é. O que acontece? Se a gente estiver trabalhando... nesse caso aqui, é o que eu estava explicando para vocês. A gente está considerando que a demanda real da semana 7, da semana 6, da semana 5, da semana 4, a demanda real é conhecida.
e por isso eu posso calcular esse tanto a média quanto o erro. Se a gente tivesse uma outra tabela, deixa eu fazer uma outra aqui, para mostrar para vocês. Aí vai mudar tudo. Deixa eu ver se essa daqui tá. Não. Aqui, peraí. Não, vou fazer, então. Vou colocar aqui, então, considerando que as demandas reais das semanas anteriores são conhecidas. Então, ou seja, a gente tem esses valores, ok? Em algum lugar a gente só não está vendo aqui na tabela, porque a gente pegou um pedaço aqui para analisar. Agora, se a gente considerando que... Então, essa aqui a gente conhece, essa aqui a gente não vai conhecer. Considerando que as demandas reais das semanas anteriores não são conhecidas. O que vai acontecer nesse caso? Se eu não conheço as demandas da semana 7, da semana 6, da semana 5, eu não vou conseguir calcular. Então, olha só, olha o que vai acontecer. Aqui nessa primeira semana, eu preciso ter 3 semanas para trás. Eu tenho? Não tenho. Não consigo calcular essa, não consigo calcular essa. Pronto, vamos para a próxima. No período 9, pô, eu só tenho 1 para trás, preciso de 3, consigo calcular? Não consigo calcular. Nem essa, nem essa. Vamos para o período 10. Olhando para o período 10, eu tenho 9 e 8. Consigo calcular a média móvel? Não consigo. Então, também não tenho esses valores aqui. No período 11, eu tenho que ter 3 para trás. Tenho? Ah, agora eu tenho. Ó, tenho 1, 2, 3. Então, eu consigo fazer o que seria a minha média, 102 mais 110 mais 90, se vocês quiserem fazer aí para conferir. Vou até fazer aqui, porque essa tabela já estava pronta, eu não conferi. 102, peraí, 102 mais 110 mais 90. Deu 302 dividido por 3, deu 100,66666, que a gente colocou aqui como 100,7. Então, tá certinho. O que eu fiz? Eu peguei esses 3 valores aqui de cima e fiz a média. E cheguei nesse valor aqui da minha média N igual a 3. Beleza. No período 12, eu vou olhar para os 3 últimos. Então, eu vou olhar para o 11, para o 10 e para o 9. Então, agora eu vou fazer uma média que vai ser 110 mais 90 mais 105 dividido por 3. E eu vou achar 101,7. Beleza, aí eu vou achar o do período 13. Do 13 eu vou olhar, vou fazer a média 95 mais 105 mais 90. Eu vou achar 96,7. E assim por diante, eu vou achando todos os valores aqui para baixo na minha tabela. Tendo o valor da previsão, eu tenho um erro. Não tendo o valor da previsão, eu não tenho erro. Então, essa seria a minha coluna da previsão para N igual a 3. Agora, olha como seria da previsão para N igual a 5. Como eu preciso de 5 para trás, no meu primeiro aqui, ó, eu não conheço as 5 semanas anteriores, então eu não teria esse primeiro valor e, consequentemente, não teria esse erro. Vou para o período 9. Tenho 5 para trás? Não, por enquanto só tenho 1, então eu também não consigo calcular esse e não consigo calcular esse. Vou para o próximo, período 10, eu consigo calcular 5 para trás? Não. Deleto esse, deleto esse. No período 11 eu tenho 3 para trás, mas eu preciso de 5. Eu não consigo esse, não consigo esse. No período 12, eu tenho 3 para trás? Tenho 1, 2, 3, 4, ainda não. Então, no 12 eu também não conseguiria calcular. No período 13, no período 13 agora eu tenho. Agora eu tenho 1, 2,
3, 4, 5. Então, agora sim, eu vou pegar esses valores reais, 95 mais 105 mais 90 mais 110 mais 102, vou dividir por 5, que eu quero achar a média, e vou achar minha previsão de 100,4. Tendo previsão, comparo com a demanda real e acho qual foi o meu erro absoluto aqui nesse caso. E aí, daqui por diante, agora eu tenho período 14, tenho 15, tenho 16 e tenho 17. Beleza. Obviamente, o que vai acontecer é que o meu desvio absoluto vai mudar e a minha média também. Porque se eu mudei aqui os valores, depois a gente vai ter que recalcular isso aqui. Vamos fazer para a terceira previsão. A terceira previsão era para a média móvel, N igual a 7. Eu preciso de 7 períodos atrás. A gente já entendeu que a gente só vai conseguir calcular quando a gente tiver 7 semanas para trás. Então, a gente vai calcular essas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só a partir do período 15 é que eu terei as médias. Para cá, isso aqui não vai existir. A partir do período 15, eu tenho 7 períodos para trás, e aí eu consigo calcular. Então, no período 15, eu vou usar 120, mais 115, mais 95, mais 105, mais 90, mais 110, mais 102, dividido por 7, e vou chegar aqui na minha média móvel N7, que é 105,3. E aí, tendo a previsão, eu faço uma comparação com a demanda real, que foi de 80, e descubro o meu erro absoluto, ou o meu desvio absoluto, que foi de 25,3 e assim por diante. Então, se a gente não tivesse informações sobre as semanas anteriores, a nossa tabela ficaria desse jeito e a nossa análise mudaria. Por quê? Porque agora a gente vai calcular, vou calcular aqui para vocês, qual seria, então, o nosso desvio absoluto total, ou seja, o somatório dos desvios para N3, N5 e N7. Então, para N3, a gente vai somar 4,30 mais 6,7 mais 18,30 mais 15 mais 30 mais 10 mais 1,7. E nosso desvio absoluto total foi de 86. Como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos de erro, a gente vai dividir 86 por 7, e o nosso desvio absoluto médio ficou com 28, 26, 20, vamos botar 28, pronto. 12,28. Para a média móvel N3. Agora vamos fazer o desvio absoluto total para a média móvel N5. A gente vai somar 100,4 mais... 65,6, professora. Aonde que eu errei? Não, aí a próxima deu 65,6. Ah, você já fez? Tá. Já. E embaixo? Embaixo deu 13,12. 13,12. Repara que, nesse caso, não vai fazer muita diferença para a gente qual é o desvio absoluto total, porque, na verdade, a gente não está comparando as mesmas coisas. Aqui eu somei 7 períodos e aqui eu estou somando 5 períodos. Então, é claro que esse meu desvio absoluto total de N3 vai ser maior. O que a gente vai considerar que vai ser importante para a gente vai ser o DAN, que é o desvio absoluto médio. Então, não, professora, os cálculos aí que eu fiz já foi para o próximo desvio absoluto. Qual é o próximo? Não, essa conta que eu te passei já foi para o próximo. Esse daí, aonde você está com o cursor. 65,6 e 13, Tá. Eu coloquei na coluna errada. Isso? Coloquei aqui. Na verdade, era aqui. Isso. Então, na verdade, a gente tem que somar... Exatamente, estava somando 104, eu tinha que somar o erro. Obrigada, estava confundindo aqui. O que eu vou somar aqui como desvio absoluto total são quais são os meus erros. 14,6 mais 17 mais 25 mais 8 mais 9, que deu aqui 65,6, e nosso DAN absoluto médio deu 13,12.
E, por último, a gente vai, então, somar 25,3, que é esse aqui, né? 25,3, mais 7,1, mais 0. Deu 0 mesmo? Deu 0. Mais 0, que deu 32,4 aqui. E dividido por 3 valores, que é o que a gente tem, 10,8. E aí a gente vai descobrir que nesta análise, onde a gente não tem os valores das demandas anteriores conhecidas, a gente tem um desvio absoluto médio, onde a média móvel para n igual a 7 seria a melhor, porque ela é a mais precisa. Ela deu para a gente um menor erro médio ou um menor desvio absoluto médio. Faz sentido para vocês? Aí tem que mudar aqui embaixo também, peraí. Agora eu entendi, professora, obrigada. Nada. Então, ó, a precisão da previsão da média móvel N7 é a melhor, porque o seu DAN tende a ser menor do que com N3 ou com N5. E, de novo, verificações futuras são recomendadas. Tudo bem isso aqui, gente? Dá para fazer um trabalho para a semana que vem com essa lógica? Dá sim. Tranquilo? Então tá bom. Posso acrescentar mais uma nesses minutinhos finais aqui? Porque aí a gente vai fazer 3. Uma com média móvel, uma com média móvel ponderada e uma com a média móvel exponencial que a gente viu na semana passada, mas que a gente viu rápido no fim da aula, né? E aí eu acho que ficou um pouquinho confuso. Eu vou fazer aqui uma revisão e aí a gente vai ter um trabalho, então, com 3 técnicas para a gente comparar. Então, a média móvel, só para vocês já entenderam mais, a média móvel, a gente está aqui a resolução. Na média móvel, eu tenho um número que seria um valor de períodos anteriores que eu vou analisar, e eu faço uma média comum olhando os períodos anteriores. Então, nesse exercício que a gente fez, a gente ia calcular a média móvel para n igual a 4, então eu teria que olhar os 4 últimos períodos e fazer uma média normal, com todo mundo considerando o mesmo peso para todo mundo. Então, a gente fez uma média simples, que foi 123 mais 113 mais 107 mais 100, que é esse aqui, dividido por 4, e deu 110,75. Ponto. Na média móvel ponderada, a gente considera que a gente vai ter pesos para cada um desses valores, e esses pesos, na verdade, a gente vai usar os maiores pesos para os períodos mais próximos daquele que a gente quer calcular. Então, na média móvel ponderada, a gente pegou cada um desses valores e multiplicou por esses percentuais, que são os percentuais que o problema deu. Então, a gente pegou esse primeiro valor, 123, multiplicou por 0,30, porque a gente estava querendo que ele tivesse peso de 30%. 113 multiplicamos por 0,25, 107 multiplicamos por 0,20, 100 multiplicamos por 0,15, 90 multiplicamos por 0,07 e 87 multiplicamos por 0,03. Somamos todos esses valores e chegamos à previsão de 110,46. Então, na média móvel, a gente faz uma média simples, olhando os períodos anteriores. Na média móvel ponderada, a gente faz uma média considerando percentuais que o problema indica para a gente, que são os pesos que a gente vai dar para cada um dos períodos anteriores que a gente vai analisar. Na média móvel, na média móvel exponencial ou exponencial móvel, a gente vai fazer um cálculozinho onde a gente vai considerar um coeficiente de ponderação, que o problema também vai dar para a gente, que é o alfa, e a gente sempre vai trabalhar com a previsão do período anterior e com a demanda do período anterior. Então, nesse aqui, a gente também vai precisar conhecer os períodos anteriores, mas a gente sempre vai olhar para o último. A gente não vai ficar olhando para vários atrás da gente. A gente sempre vai olhar para o anterior. Então, aqui, como é que a gente calcula essa técnica? A gente vai calcular aqui a previsão para o período 3, no caso, vai ser igual à previsão do período 2, um a menos, mais o coeficiente de ponderação que o problema vai indicar para a gente, vezes a demanda do período anterior, que é o do período 2, menos a previsão do período anterior, que é o período 2. Ou seja, na verdade, a demanda 2 menos a
previsão do 2 é o erro do 2. Então, isso aqui nada mais é do que o erro, que é o que a gente acabou de fazer naquela planilha. A venda real, a demanda real, menos a previsão. Só que a gente vai calcular, então, o erro do período anterior, vezes o coeficiente de ponderação, mais a previsão do período anterior. Então, é como se a gente tivesse uma previsão mais um coeficiente de erro, mais ou menos isso que a gente está calculando aqui, e esse valor é o que a gente vai considerar como previsão para o próximo período. Olhando aqui na tabela, a gente usou, nesse caso, um coeficiente de ponderação de 0,10 e um coeficiente de ponderação de 0,50 e sempre vai usar, além dos coeficientes de ponderação, a gente sempre vai usar os valores do período anterior. E aí a gente começa a nossa análise considerando que no período 1, aqui é a mesma lógica, a gente tem previsão e erro, duas previsões, duas técnicas diferentes de previsão, e a gente vai calcular o erro considerando que a gente tem a demanda real, e aí a gente vai calcular, nesse caso ele não está pedindo para dizer qual é a que tem o menor erro, ele só está pedindo para a gente calcular qual seriam as duas demandas para o período 11, usando essa técnica com alfa 0,10 e essa daqui com alfa 0,50. Mas aí a gente já pegou a tabela e já foi calculando todos os erros passados, dos períodos passados. E aí, no primeiro período, o que vai acontecer? Para a gente calcular qual é a previsão de demanda para o período 1, a gente teria que saber qual é a do período 0. Se esse período 1 fosse o mês 1 do ano de 2020, o período anterior seria o dezembro, ou o mês 12 de 2019, e aí eu teria esse valor e poderia calcular aqui normalmente. Agora, se eu não tenho esse valor, é a mesma lógica que a gente acabou de ver lá naquelas duas tabelas. Quando eu tenho, ok, eu calculo, e quando eu não tenho como calcular. Então, se aqui eu não tenho a informação do período anterior, que seria, sei lá, dezembro do ano anterior, eu não tenho como calcular o primeiro período, porque como que eu vou calcular calcular o erro do período anterior se eu não sei qual é o período anterior? Então, eu não tenho como calcular. Então, no primeiro período, a minha previsão não existe. Então, a minha previsão não existe, o meu erro não existe. Só que, como para cada período eu vou ter que usar a previsão do período anterior, em algum momento eu vou ter que indicar algum valor como previsão, porque senão eu nunca vou calcular. Então, pensa bem, se no período 1 eu não tenho previsão, porque eu não tenho nada antes. E aí, no período 2, eu quero calcular a previsão do período 1, mas ela também não existe. Aí, eu não tenho como calcular do 2. Também não teria como calcular do 3 e assim sucessivamente. Eu não teria como calcular nada. Então, o que o pessoal faz? Então, vamos considerar que no primeiro período eu não tenho como olhar o período 0. Ok, então a previsão não existe, consequentemente, o erro não existe. Mas, para o período 2, a gente vai calcular que a previsão desse período vai ser a própria demanda do período 1. É como se eu considerasse que a previsão, o erro, eu teria uma previsão, a previsão para o período 2, então vamos colocar aqui a previsão para o 2, seria igual à previsão para o 1, que na verdade eu não tenho, né? Mais o alfa, que é o 0,10, vezes o erro que eu também não tenho. Então, não teria como calcular. Então, o que a gente faz? A gente vai e usa como previsão do período 2 a própria demanda do período 1. Não fiz cálculo nenhum, repeti aqui. E aí, tendo a previsão do período 2, eu consigo calcular o meu erro do período 2. Meu erro do período 2 vai ser a diferença entre o que eu previ e o que efetivamente eu vendi. Aqui meu erro foi 5 e daqui para frente eu consigo calcular. Então, a partir do período 3, eu vou começar a calcular da seguinte forma. A previsão do período 3 vai ser igual à previsão do período 2. Então, a previsão de 3, M3, é igual à previsão do 2, que é 90, que foi o que a gente usou, mais 0,10, que é o meu alfa, vezes o meu erro. 95 menos 90. Eu poderia até colocar 5 direto aqui, já que eu já calculei o erro aqui. Então, 95 menos 90. Esse valor aqui vai me dar uma previsão para o período 3 de 90,50. Aí eu vou lá e coloco 90,50 na minha previsão e já consigo calcular qual foi o erro.
98 menos 90,50, tive um erro de 7,50. E daqui para frente eu vou calculando todos os outros. Então, a previsão para o meu período 4 vai ser a previsão do meu período 3, que foi 90,50, mais 0,10 vezes 7,50, que é 98 menos 90,50. E aí eu vou preenchendo a minha tabela com todas as minhas previsões, até chegar na minha última, que é a que eu estou buscando, que é a do período 11º. Então, esse daqui seria o meu cálculo usando o meu alfa 0,10. E se fosse o alfa 0,50? Seria a mesma coisa, não mudaria nada. Eu, de novo, na previsão do período 1, eu não tenho como calcular, eu não tenho informação do período 0. Na previsão do período 2, eu vou colocar exatamente a demanda do período 1, porque eu não tenho os outros valores, eu não tenho a previsão do período anterior. E por aqui eu consigo calcular o erro. Então, a minha demanda real foi 95, minha previsão 90, meu erro foi 5. Então, a partir do período 3, eu já consigo calcular utilizando o meu alfa 50. Então, minha previsão M3, essa daqui de baixo, minha previsão M3 para o meu período, usando o meu alfa 50, vai ser a previsão de M3 a previsão de M2, que é 90, mais 0,50 vezes 5, vezes o meu erro. Ou, se vocês preferirem, 95 menos 90, que é a demanda menos a minha previsão. E vou achar para alfa igual a 50 uma previsão de 92,50. Com isso, eu acharia aqui todas as minhas previsões da tabela e acharia, ao final, a minha previsão do 11º período, que é o que eu estou buscando aqui. Dúvidas para fazer esse cálculozinho aqui? Não? Tudo certo? Então, qual vai ser a nossa missão para a próxima sexta-feira? Diga, alguém abre o microfone. Pode falar. Não? Bom, qual vai ser, então, a nossa missão para a próxima sexta-feira? Eu vou passar um trabalho 3 para vocês, que vai ser... vai ter uma coluna com os períodos, uma coluna com a demanda real, e o trabalho vai pedir para calcular qual seria a previsão para a média móvel normal, média móvel simples, média móvel ponderada e média móvel exponencial. E aí, calculando essas previsões, vocês vão calcular quais são os erros absolutos, e o DAN final, que seria o desvio absoluto médio de cada uma dessas 3 técnicas, para identificar qual seria a técnica com maior precisão para o último período, que é aquele que vai estar em branco, que não vai ter demanda real, considerando os nossos desvios absolutos médios, ou seja, considerando qual seria o erro médio absoluto de cada uma dessas técnicas. Então, essa é a primeira missão, vai ser esse trabalho 3, que eu vou passar para vocês, para entregar na sexta-feira. E a segunda missão será dar uma estudada, uma revisada nos conceitos das aulas anteriores, para a gente fazer o nosso desafio, que serão as perguntas e respostas que vocês farão online na próxima sexta-feira. E aí, parte da nota vão ser os trabalhos, parte da nota serão os desafios. Professora? Oi, Diego. E esse questionário aí, ele vai cair essa parte de previsão de demanda também, ou vai ficar só naquela primeira parte de sequenciamento? O questionário, como ele é alguma coisa muito rápida, que a gente tem que responder em 30 segundos, a gente não vai conseguir ficar fazendo cálculo. Então, no desafio, não existem cálculos, só existem interpretações. O que eu posso mostrar para vocês é uma tabelinha pequena, também não tem como colocar nada muito grande, porque vocês têm 30 segundos para responder, é pouco. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma tabela onde eu coloco assim, DAN 10, DAN 9, DAN 8. Qual das 3 técnicas vocês escolheriam? É alguma coisa que vocês não vão calcular, vocês só vão bater o olho e interpretar. Vou escolher o menor DAN, vai olhar qual é a técnica e escolhe a resposta certa.
Então, são perguntas objetivas que a gente não vai calcular nada, mas que vão buscar de vocês, né? Vão cobrar, né? Na verdade, vai tentar identificar de vocês conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Então, não se preocupe, vai buscar fórmula. Não, a pergunta não vai pedir para vocês memorizarem fórmula. Vocês só vão ter que responder em relação à lógica, ao conceito. Então, uma pergunta poderia ser: no sequenciamento MDE, estamos tentando sequenciar utilizando a menor data de entrega. Só que vocês não vão precisar fazer, assim, não vão ter que calcular nada, mas é a menor data de entrega. Aí, resposta sim. Aí, então, as perguntas têm sim ou não, verdadeiro ou falso, na verdade. E tem algumas perguntas que são que tem 4 opções de respostas. E aí vocês vão analisar e responder cada uma delas. Que mais? Mas antes da gente entrar no desafio propriamente dito, eu vou explicar tudo certinho para vocês não terem muitos problemas. E a primeira pergunta é uma pergunta meio que teste, que não vale nada, só para vocês entenderem como é que é, mas eu vou explicar certinho como é que é esse desafio. Esse teste vai ser feito durante a aula, sem ser a sexta que vem a próxima, né? Isso, esse teste é bem rapidinho. Ontem eu fiz o teste com uma turma, que era uma turma do centro. Então, a gente entrou aqui no Team Link, eu expliquei, o pessoal tirou dúvida, a gente ficou meia hora conversando, e depois eles foram lá, fizeram o teste e voltaram muito rápido. Tipo, menos de 15 minutos eles já tinham feito o teste. E aí a gente comentou cada uma das perguntas, como se fosse não, a gente fez uma vista de provas, né, que foi com o comentário de cada uma das perguntas. Na verdade, quando vocês escolhem a resposta, vocês já sabem se escolheram a certa ou errada, porque o desafio já avisa vocês qual era a certa. Caramba, professor. É bom, vocês vão gostar. É legal. Já sabe quanto vai valer esses trabalhos, professora? Os trabalhos vão valer 6 pontos, 2 pontos cada trabalho, e o desafio vale 4. Perfeito. Tá bom? E aí cada perguntinha vale pouco ponto para vocês terem a oportunidade de acertar, né? De acertar várias, ou se errei uma também, não perdi muita coisa. Essa que é a proposta. Mas eu explico com calma tudo na próxima aula, certinho. E de repente eu até faço aqui, eu vou fazer tipo um teste para vocês verem como é. Então, quando vocês forem clicar e tipo, agora tá valendo, vocês já viram como é que é. Vou fazer tipo um protótipozinho para já ia perguntar se ia rolar um simulado antes para a gente aprender a mexer no sistema. Isso aí, tá, eu faço um simulado antes. Hã? O que você falou, Bruno? Não entendi. Para não cometer erro, né? Porque a gente pode chegar ali e ficar meio intimidado, né? Tempo correndo, 30 segundos. Tá? Uma última pergunta da minha parte. Se caso, porque pode acontecer, aconteceu algumas vezes essa semana, der problema na internet de alguém, no computador de alguém, como é que faz? A pessoa entra em contato com a senhora pelo WhatsApp? Dá para fazer esse teste pelo celular? Como é que prossegue? Dá para fazer pelo celular, é só seguir o link e vocês conseguem fazer. Ontem eu tive 2 alunos que começaram, caíram e começaram de novo, não deu problema nenhum. O teste vai ficar valendo, assim, sei lá, de 6 às 7. Então, 7 horas ele não vale mais. Se alguém não conseguir, depois eu abro um outro horário para a pessoa fazer. Mas eu acho que é bem mais tranquilo fazer o teste do que acessar o Team Link. O Team Link demanda mais dados, né? O teste é mais leve, digamos assim. Verdade. Então, tá certo, gente? Então, tá bom. Então, professora, vai enviar esse material agora para a gente pelo WhatsApp, já junto com o trabalho? Isso. Na verdade, a parte da matéria que eu chamei de aula 6, que fala da média móvel e da média móvel ponderada, eu já postei no sistema, mas eu mando agora para vocês no grupo. E eu vou refazer o material, porque eu incluí esse último slide, né, que eu fiz agora o cálculo com vocês.
Então, eu vou gerar um outro PDF e mando para vocês também no grupo. E como eu não sabia até onde a gente iria na aula de hoje, eu não fechei o trabalho, eu deixei em aberto para ver com vocês como é que a gente caminharia. Então, eu vou fazer o trabalho agora, vou fazer de 8 às 10. E aí eu mando para vocês também. Então, primeiro eu mando o material, e aí, terminando de fazer o PDF do trabalho, eu mando também. Mas o trabalho deve seguir um pouquinho mais tarde. Mas o material segue agora. Beleza. O professor, e o trabalho a gente pode fazer pelo Excel, por exemplo? Pode fazer pelo Excel. Tá, perfeito. Bom? Então, tá bom, gente. Obrigada pela presença hoje no feriado. E nos vemos, então, na próxima aula. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no grupo. Tá certo? Professora. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Boa semana. Tchau, tchau.